Olá, eu sou Eli Rodrigues e você está no GMC Saúde. Hoje a gente vai falar de um alimento que virou símbolo de proteína na internet, o queijo cottage. Só que existe um detalhe que muita gente ignora e que pode transformar o cottage em duas coisas totalmente diferentes: um aliado à saúde ou um sabotador silencioso da sua pressão e do seu envelhecimento. E não vou falar aqui de dieta da moda. Vou falar da saúde real. Preservar a força com o passar dos anos, evitar o ciclo de fome que te empurra para os ultraprocessados e da redução de riscos que aparecem sem avisar. Se você já achou interessante, então já deixa o like, se inscreve no canal, porque aqui é informação científica de verdade. E vem comigo! Diferente de alguns alimentos que já abordamos aqui, o queijo cottage é um produto derivado do leite bovino. Ele tem origem britânica, mais especificamente na Grã-Bretanha. O nome cottage vem de cabana, casa de campo em inglês, pois era tradicionalmente feito por fazendeiros em pequenas cabanas usando o leite que sobrava ou estava prestes a estragar. O queijo não é algo que surgiu recentemente. Na verdade, queijos frescos e ácidos, semelhantes ao cottage, já eram produzidos em civilizações antigas, como na Mesopotâmia, por volta de 3000 a.C. e no Egito. Mas o cottage, como conhecemos hoje, surgiu no século XIX como uma forma prática de evitar o desperdício de leite, transformando-o em um alimento nutritivo. Durante a Primeira Guerra Mundial, ele se tornou muito famoso nos Estados Unidos como substituto proteico devido ao racionamento de carne, e hoje é um ícone de alimentação saudável, em receitas doces ou salgadas, porque tem textura neutra e encaixa em quase tudo. E uma curiosidade: a maioria das pessoas hoje em dia consome o cottage industrializado, mas justamente por ser industrializado é preciso ter atenção, pois duas embalagens diferentes podem ter o mesmo nome e um impacto bem diferente no corpo. E depois de conhecermos um pouco da história do queijo, vamos nos aprofundar agora em seus nutrientes. Quando a gente olha para o queijo cottage, ele parece simples, um queijo fresco, leve, quase neutro. Só que, em 100 gramas, ele entrega uma combinação que explica por que tanta gente sente diferença na rotina quando usa do jeito certo. Primeiro, vem a proteína, entre 10 a 13 gramas, o que pode representar cerca de 15% da necessidade diária. É esse tipo de base que ajuda o corpo a manter estrutura e consistência ao longo do dia, principalmente quando a rotina anda bagunçada e você começa a sentir aquela queda silenciosa de disposição e força. Em seguida, temos os carboidratos, que costumam ser baixos, entre 3 a 4 gramas, algo em torno de 3% da necessidade do dia. Isso faz o cottage funcionar bem em momentos em que você quer montar um lanche mais equilibrado, sem picos e sem ficar refém de beliscos mais tarde. As calorias do cottage geralmente ficam entre 70 e 100, aproximadamente 4% da necessidade diária. Ou seja, é um alimento que pode trazer densidade nutricional com uma carga energética moderada, o que ajuda a construir rotina sem exageros. Agora entram dois minerais que muitas pessoas subestimam, mas que fazem diferença quando o assunto é envelhecer com mais autonomia. O cálcio, com cerca de 84 mg, que é 8,4% da necessidade do dia, e o fósforo, em torno de 115 mg, que é equivalente a 16,4% da necessidade diária. Juntos, eles se conectam com a estrutura corporal e funcionamento muscular, aquela base que você quer proteger antes que o corpo cobre a conta. Por fim, vem o divisor de águas do cottage, o sódio. Em muitas marcas, ele fica entre 300 e 400 mg, algo entre 12 e 17% da necessidade do dia. Sozinho, pode parecer ok. O problema
é que quando esse sódio entra somado a outros clássicos da rotina, como pão, embutidos, molhos e temperos prontos, aí ele pode passar do limite sem fazer barulho. E um mito que muita gente acredita: o cottage é só comida de academia. Na verdade, ele pode ser uma ferramenta de saúde, mas a diferença está no rótulo e no jeito que você o encaixa na rotina. E já que estamos falando em saúde, vamos ver os benefícios para a saúde do cottage. Vamos direto ao que mexe com as pessoas: medo de ficar fraco cedo demais, medo de pressão alta e medo de perder controle da alimentação. O cottage pode ajudar nos três: proteção da força e desempenho físico. Com proteína de boa qualidade, ele dá matéria-prima para manutenção e reparo. Isso é importante, especialmente depois dos 35 e 40 anos, quando a perda muscular tende a acelerar se a rotina não ajudar. Saciedade inteligente. Quando você inclui proteína no lanche, você reduz aquela fome impulsiva que derruba decisões. Menos impulso, com isso, menos ultraprocessados e, automaticamente, menos efeito dominó no dia. Apoio ao coração por substituição. O cottage vira aliado quando entra no lugar de opções mais salgadas e gordurosas. Mas, se você usa junto com embutidos, pão ultra salgados e temperos prontos, ele pode empurrar seu sódio para cima. E uma curiosidade interessante: muita gente costuma trocar a maionese por cottage batido com limão e ervas, e sente a diferença no hábito antes de sentir no exame médico, porque o corpo responde a um comportamento saudável, não a um único alimento. O detalhe que muda o jogo do cottage é o tipo de proteína, a caseína. A caseína tende a ser digerida mais devagar. Em vez de sentir o pico e queda de energia rápido, graças a ela, você pode sustentar aminoácidos por mais tempo. Isso é relevante porque o corpo passa horas sem comer durante o sono. Para muita gente, esse período vira um buraco de recuperação. Você acorda mais faminto, recupera pior e, com o tempo, vai perdendo massa magra sem perceber. E a parte assustadora é que isso não dói no começo. Você só percebe quando o simples ato de subir uma escada te cansar mais, quando a postura piorar, quando a disposição sumir. Quando você entende isso, o cottage deixa de ser modinha e vira estratégia de proteção do corpo ao longo dos anos. E aqui vai um mito. Muita gente diz: comer à noite é sempre ruim, mas ruim é o excesso de ultraprocessados, ou seja, o que importa é a escolha e o contexto. Pesquisadores da Maastricht University mostraram que proteína ingerida antes de dormir pode ser digerida e absorvida durante a noite, aumentando aminoácidos circulantes e estimulando síntese proteica no período de recuperação pós-exercício. Traduzindo para o português claro, o corpo consegue usar essa proteína enquanto você dorme. E um estudo publicado no British Journal of Nutrition por pesquisadores ligados à Florida State University comparou cottage cheese antes de dormir com caseína em suplemento e com placebo em mulheres ativas, avaliando o metabolismo e apetite na manhã seguinte. E a lição tirada dessa experiência foi que uma fonte de proteína de alimento real em momento estratégico pode apoiar a recuperação sem virar peso na consciência. E aqui vai uma curiosidade importante: a proteína não é só um aliado para a estética. Na ciência do envelhecimento, ela aparece como peça de desempenho, equilíbrio e independência. E vamos ver agora dicas de como podemos absorver essa proteína de forma saudável. A melhor forma para aproveitar bem o cottage costuma ser consumi-lo frio ou em temperatura ambiente. E aqui vai a regra de ouro: antes de comprar, compare o sódio por 100 gramas no rótulo e prefira o com menor quantidade. Se for usar em receita quente, adicione no final,
com fogo baixo ou desligado para não separar. Você pode usar em saladas ou como creme finalizador, batido com limão e ervas como molho, em recheios para tapioca, crepes ou entrando no fim do preparo de um prato. E uma receita inovadora: molho cremoso proteico. Bata cottage com alho, limão e ervas e misture no prato já pronto. Dicas de atenção: um erro muito comum é aquecer demais e somar sódio escondido, ou seja, embutidos e temperos prontos. E hipertensos e quem retém líquido devem priorizar versões com menos sódio e controlar a porção. Doença renal exige cuidado. E intolerantes podem buscar versões sem lactose. Agora que você aprendeu que o cottage pode ser um excelente aliado para a saúde quando consumido de forma correta, deixe sua curtida no vídeo para entendermos que ele contribuiu para a sua saúde. Se inscreva no canal caso não seja inscrito e comenta: você já conhecia as riquezas do cottage? Você usa o cottage mais no doce ou no salgado? Não deixe de compartilhar com alguém que vive lutando com fome e escolhas impulsivas. Isso pode mudar a rotina da pessoa. E é importante dizer que o conteúdo do GMC Saúde é baseado em pesquisas científicas e estaremos sempre disponibilizando as fontes na descrição do vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.